Olá, mis queridos, ¿cómo estáis también? Sean todos bem-vindos a nuestra clase de espanhol. Espero que todos ustedes estejam bem para empezar mais uma classe. Hoje nós estaremos dando continuidade à unidade 5 que demos início em la semana passada, certo? Ustedes se acuerdan que nós hemos estudado sobre os tipos de deportes e aprendemos que todos nós podemos praticar alguns, certo? E nós conhecemos os deportes que sirven para que nós tenhamos uma boa saúde e também aprendemos sobre os tipos de deporte específicos para pessoas especiais, sim? Para pessoas que têm alguma dificuldade motora, que têm alguma dificuldade para andar. E nós aprendemos que existe uma certa modalidade de futebol que aprendemos que é usada por meio das cadeiras, né? Que se joga por meios, né? Com a ajuda da cadeira elétrica, que nós chamamos em espanhol futebol de silla de rueda elétrica, certo? Que é um futebol conhecido aí para pessoas que contêm alguma discapacidade física, certo? E aprendemos também na semana passada sobre um tipo de perro de assistência, um apoio para pessoas com discapacidade também. Então, hoje nós vamos agora aprender sobre o tema de nossa classe, que é presentes simples e regulares. Abram seus livros em la página 70. Já abriram aí em la página 70, 71, 72, 73, 74, hasta la página 75, está bem? Abriram aí? Então, primeiro eu vou explicar aqui para vocês como nós vamos aprender a usar o verbo no presente simples e irregular, certo? Porque é chamado de irregular, porque possui uma irregularidade em la raiz. O verbo, ele tem um câmbio na raiz, tá bom? Vai mudar aí. Logo aqui embaixo tem a explicação, tem um detalhe aqui para vocês verem, eu vou mostrar bem para vocês entenderem aí, tá bom? Então, abram lá na página 70, acompanhem a leitura comigo. Presentes simples e regulares. Lá na página 70 tem os seguintes verbos han sido entresacados de texto de la selección hora de la lectura. Quais são os verbos? O verbo que tem aí são os verbos tienen, tienen, compiten, se rigen, ruega e contienen. Tá? Então, nós temos esses verbos aí. E qual é o infinitivo desse verbo? O infinitivo do verbo tienen é o verbo tener. Do verbo competir é competir. Se rigen é o verbo regirse. Juega, o infinitivo é o verbo jugar. Contiene, o infinitivo é o verbo contener. Tá bom? E aqui na tela onde eu estou explicando, no presente simples e regulares, tem alguns verbos aí. O verbo dormir, poner, recordar, defender, rugar, venir, salir. Também temos o verbo vestir, pensar, empezar, poder, seguir, advertir e conseguir. Então, miren que para conjugarmos um verbo irregular, nós temos que mirar a estrutura deste verbo. Ustedes estão mirando aí que temos os verbos poder, querer, pedir e hacer. Miren que os cambios estão estão em la raiz, ou seja, la O ou la U de la raiz passa para o E. Estão conseguindo acompanhar? Está já em la página 70. E o verbo querer, la E de la raiz passa para I. Está bem? Então, vocês estão mirando o cambio que há
Perfeito. E verbo pedir. Miren que o verbo pedir vai a cambiar, por ir. E o verbo hacer cambia la letra G. Entonces vamos a conjugar aí el verbo poder. Yo puedo. Tú o vos puedes o podés. Él, ella, usted puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. E o próximo verbo é o verbo querer. Miren que o E cambia para IE. Yo quiero. Tú quieres. O vos querés. Él, ella, usted quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. ¿Cierto? Tenemos también el verbo pedir. La letra E cambia para la letra I. Yo pido, tú pides o vos pedís. Él, ella, usted pide. Nosotros pedimos. Vosotros pedís. Ellos, ellas, ustedes piden. Miren que en la tercera persona de singular, en la primera persona de plural y en la segunda persona permanece la letra I, pero cuando llegamos a la tercera persona de plural cambia para la I. Certo? Compreenderam aí? Agora o verbo hacer. Solamente vai a cambiar a primeira persona. Miren que vai a quedar assim. Yo hago. Não vai a quedar yo haço, tá bom? Yo hago. Tu haces. Vos haces. Él, ella, usted hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. E ellos, ellas, ustedes hacen. Certo? Compreenderam aí essa estrutura? Agora, voltem aí para o livro de vocês na página 70 e vejam a estrutura. La O ou la U de la raiz passa para UE, o verbo contar. Vamos lá conjugar. Yo cuento, tú cuentas, vos contás. Él, ella, usted cuenta. Nosotros, vosotros, nosotros y nosotras contamos. Vosotros y vosotras contáis. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Miren que solamente cambió ¿dónde? La primera persona, la segunda, la tercera y la última persona. Las personas nosotros y vosotros permanecem con la O. Certo? Fíjense aí na página 70 na explicação que estou passando agora. Agora é verbo pedir. Já expliquei aqui, pero vamos a ver aí nesses livros. La E de la raiz passa para aí. Pedir. Yo pido. Tú pides. Vos pedís. Él, ella, usted pide. Nosotros pedimos. Vosotros pedís. Ellos, ellas, ustedes piden. Miren, ¿dónde hubo cambio? Miren que la primera persona yo cambió para I. Tú también cambió para I. Tú pides. Ella, usted pide. Ya las personas, nosotros permaneció con la E. Pedimos. Y vosotros también permaneció con la I. Pedís. Y ellos, ellas, ustedes piden. Entonces, fíjense aí para que ustedes não confundam, certo? Vamos a continuar. Algunos verbos podem apresentar mais de um tipo de irregularidade. Exemplo, o verbo venir, que estará já na página 70. A letra G, O em primeira persona, mais E que passa aí E. O G e o O na primeira pessoa, mais E que passa para IE. O verbo venir, vamos ver lá. Acompanhe na página 70 do livro de vocês. Yo
vengo. Tú vienes o vos venís. Él, ella, usted viene. Nosotros venimos. Vosotros y vosotras venís. Ellos, ellas, ustedes vienen. Ustedes compreenderam aí? Então, o verbo venir tem mais de uma irregularidade, certo? Ele é um verbo que, ao invés de mudar somente no final, ele muda na parte, na primeira persona, yo vengo. Ele cambiou, mudou, tá bom? Ao invés de ser beno, B-E-N-O, mudou para o G-O. Entenderam? Vengo. Então, essa é uma das principais irregularidades deste verbo. Entenderam, meus amores? Então, agora, depois desta explicação do verbo, ustedes van a contestar as perguntas que estão na página 70, na questão de número 1. Los seguintes verbos han sido entresacados de texto de la sección hora de la lectura. El verbo tiene, tienen, compiten, se rigen, juega y contiene. Entonces, estes verbos aí foram sacados da hora da leitura. Entonces, agora van a contestar a letra A. Escribe el infinitivo de cada uno. Si lo necesitas, consulta un diccionario o una tabla de verbos. Yo já hablé anteriormente los infinitivos de estos verbos, certo? Então, vocês só vão colocar aí na letra A. Letra B. Subraya as formas verbales anteriores en el texto e vuelve a ler atentamente os enunciados em los que se encontra. Vocês devem encontrar no texto os verbos do quadro anterior e analisar os enunciados em que se encontram, verificando o seu uso, tá bom? Vocês vão verificar o uso desses verbos e vão colocar aí, tá bom? Letra C. Compara as formas anteriores com as de las tablas e escreve a qual se assemelha mais cada uma. Vocês vão verificar aí e qual deles se assemelha, tá bom? Se assemelham. Então, qual é a estrutura aí? Aí embaixo vocês vão ver, da letra C, vocês vão colocar aí quais são os verbos que se assemelham na conjugação, tá bom, meus amores? Então, vocês vão investigar aí o verbo, por exemplo, vou dar um primeiro exemplo. O verbo rugar é parecido com o verbo contar, a estrutura, tá bom? Por exemplo, yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ellas, ustedes juegam. Já dei aí a primeira pista, agora vocês vão encontrar os outros verbos. O verbo pedir, o verbo venir. Qual dos verbos que estão na questão de número 1, no quadro verde, são parecidos com a estrutura da conjugação, tá bom? E agora, la questão número 2. Analisa as tablas verbales e contesta quais são as formas verbales que não apresentam irregularidade e se parecem mais a infinitivo. Qual será? Vocês perceberam aí que tem alguma coisa que é diferente e que permanece como se o verbo não fosse conjugado? Então, vocês vão colocar aqui qual seria esse. Em qual é essas pessoas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, que eu estou aqui para ajudá-los, certo? Agora vamos para a parte que toca a ti. Encaminhamento questão de número 1. Escribe os correspondientes infinitivos de las formas conjugadas de los verbos seguintes. Vocês vão aí pegar os infinitivos desse verbo. A letra A é o verbo. Qual é o verbo que está conjugado aí? O verbo está conjugado ago, yo hago. Esse yo hago, ele está na primeira pessoa. Qual seria esse verbo? Seria o verbo hacer, tá bom? Já dei a primeira pista para vocês. Então, vocês vão encontrar agora B, salgo, C, siento, D, pongo, E, repito, F, visto, G, doy,
H impedem. Vocês vão buscar os infinitivos desses verbos e vão colocar aí. Da letra A eu já dei. O ago é o verbo a ser, tá bom? Quando fala infinitivo é o verbo que não é conjugado, tá? Que tá lá na estrutura dele, o verbo a ser. Por exemplo, em português o verbo fazer. E conjugado eu faço, tá bom? Então vamos lá para a página 71. Questão de número 2. Conoces a deportistas de la foto? Que sabes sobre ele? Coméntalo. Vocês coméntalo oralmente. Aqui eu vou pedir para vocês mandarem um áudio para mim, dizendo quem é esse deportista. Quem é essa pessoa que está aí com esta raquete e uma bola, que está aí rugando? Quem é este deportista? Vou pedir que vocês gravem um áudio e mandem para mim, tá bom, meus amores? Na questão número 3, completa as seguintes declarações de deportistas sobre sua rotina diária com os verbos conjugados da atividade una. Vocês vão completar aí, ó, tá? Na questão da página 71. Conozca a particular rotina de Rafael Nadal antes de disputar um partido. Mirem que vocês vão ler, eu vou pedir para que vocês façam essa leitura aí da questão da página 71 e completem, tá bom? Façam uma leitura sensível, uma leitura tranquila, calma, para que vocês consigam resolver, tá, meus amores? E vamos agora para a questão número 4. ¿Por que crees que Nadal afirma que hacer deporte es saludable para las personas normales, pero el deporte a nivel profissional não é bueno para a saúde? Ele provavelmente está se referindo a quê? Quando ele fala isso, ele se refere a dores, a lesões causadas pelo excesso de treinamento, a qual os esportistas profissionais estão submetidos, tá bom? Nesse caso aí, ele está exatamente correto, tá bom, meus amores? Então, vamos para a página 72. Sobre los deportes. Ustedes se acuerdan que nós hemos estudado em las clases anteriores, ¿sí? ¿Ya has pensado que existe uma infinidade de deportes? Observa aí, uma infinidade de deportes. Observa as fotografias de alguns de ellos a continuação e associa cada um com o número de deporte correspondiente. Temos aí los deportes. Número 1, atividades subaquáticas. Número 2, automobilismo. Número 3, badminton. 4, baloncesto. 5, balonmano. 6, beisebol. 7, boxeo. 8, carreira. 9, ciclismo. 10, esgrima. 11, esqui. 12, futebol. 13, goalball. 14, golfe. 15, halterofilia. 16, hípica. 17, judô. 18, natação. 19, pentaca. 20, piragüismo. E temos também 21, remo. 22, rugby. 23, slalom. 24, tênis. 25, tênis de mesa. 26, tiro com arco. E 27, tiro olímpico. 28, triatlón e para triatlón. 29, vela. E 30, voleibol e banobolea. Então, ustedes van a mirar as imagens e van a poner qual é o deporte que estão praticando em la página 72, certo? Perfeito. Agora vamos para a página 73. ¿Conoces las demás modalidades deportistas del cuadro de la página anterior? Selecciona 2 y imagina ¿qué adaptaciones son necesarias para que las practiquen personas que tengan algún tipo de discapacidad? Esta es una respuesta personal, ¿cierto? Ustedes van a analizar ahí y van a poner con sus palabras. Vamos a leer. ¿Sabes que los 7 deportistas más famosos del mundo hoy, según
ESPN são: número 1, el jugador português de futebol Cristiano Ronaldo. 2, el basquetebolista estadunidense LeBron James. 3, el jugador argentino de futebol Lionel Messi. 4, el tenista suíço Roger Federer. 5, el golfista estadunidense Phil Mickelson. Eu acredito que seja assim que lê o nome dele, tá, gente? Eu não sei ler inglês, mas vamos lá. Então, vocês vão pôr em prática aí, escrever, comentar, fazer seu próprio comentário sobre as modalidades deportistas do quadro da página anterior, tá bom? Agora vamos para praticar e praticar. Nessa atividade, vocês vão produzir uma entrevista coloquial, tá bom? Será necessário, antes do início da atividade, a formulação das perguntas, a fim de chegar aos seus objetivos, tá, meus amores? E a pauta a preencher a ficha. Então, atenção. Entrevista a um companheiro según os dados de la ficha a continuação. E luego sugiere-lhe um deporte que pueda praticar, segundo suas habilidades, gustos, preferências e necessidades. Como não estamos em uma classe, pero estamos estudando em casa, você vai investigar uma pessoa que está próximo de você. Você vai pôr o nome, se já sabe, exemplo, nadar, estar muito tempo abaixo da água, jogar, fazer, etc. Le gusta. Exemplo, el aire libre, el agua, deportes de equipo, la gimnasia, e etc. Vocês vão preencher aí com os dados personais dessa pessoa que está a tu lado em tu casa. Se não tiver nenhuma pessoa, você pode colocar a sua pessoa, tá? Você vai olhar os símbolos e vai tentar identificar aí, tá? Você vai entrevistar um companheiro segundo os dados da ficha a continuação. Luego, sugiere-lhe um deporte. Você vai sugerir um deporte, uma prática de um exercício físico para esse seu colega. Caso não tenha ninguém aí na sua casa, no momento que nós estamos, só você pode colocar o seu nome e qual seria o esporte da sua preferência, tá, meu amor? Então, vamos para a página 74. Na página 74, ustedes van a escuchar aí uma pista. Escucha a entrevista que se le hizo a un profesor. Lee las afirmaciones a continuación y señala V para verdadero y o F para falso. A. El profesor David está trabajando la gimnasia deportiva con sus alumnos. B. Hay pocos chicos que practican este deporte en la clase. C. Este día se trabajan saltos y fuerza. D. Este tipo de gimnasia no te ayuda más que ser un poco mais elástico e ágil. E este tipo de gimnasia te ajuda además de los estudos. Tá bom? Vocês vão colocar aí se for verdadeiro ou falso. Primeiro tem que escutar, certo? Questão número 2. Que habilidades crees que estes chicos desarrollam a practicar a gimnasia? Coloquem aí. 3. Segundo a entrevista, quais são as qualidades que a gimnasia deportiva é capaz de desarrollar em las pessoas que la praticam? Tá bom? Agora, vamos para a hora de la lectura. Lea agora um texto sobre um dos deportes mais populares de Hispanoamérica. El fútbol. Claro, quem não conhece el fútbol? Todos ustedes conhecem, ¿sí? Então, vamos a ler. La historia de fútbol es un triste viaje de placer a deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de alegría de jugar por sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. Continuando.
Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce de cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Bueno, Eduardo Germán Maria Wiggs Galeano nació em Montevideo. Quem escreveu essa informação, foi Galeano, que nasceu em Montevideo, Uruguai, de 13 de setembro de 1940. Ele foi periodista e escritor, ganador de prêmios importantes. Sua obra maestra é Las Venas Abiertas de América Latina, em la qual reflexiona sobre a história de América Latina. Então, ele escreveu sobre a história del fútbol. Então, vamos para a página 75. Ustedes van a contestar as perguntas de número 1, 2, 3, 4 e 5, tá, meus amores? Eu peço que vocês leiam aí. E também temos na página 76 a questão de número 6 e 7. Leiam aí a página 75 e respondam com relação a tudo que foi escrito aqui no texto, tá? Mandem foto, tirem dúvidas se vocês tiverem, mas, por favor, realizem as atividades, tá? E aproveitem bastante.